Sejam bem-vindos à AgriNews TV Brasil. Hoje nós estamos aqui para falar de uma data muito especial. 10 de maio é o Dia Mundial do Frango. É uma data instituída desde 2012 pelo Conselho Mundial de Avicultura. O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango e é o terceiro maior produtor. Para vocês terem uma ideia, as cifras são gigantes. São 14,83 milhões de toneladas de carne de frango produzidas no Brasil. A gente veio aqui no supermercado de Rio Claro para conversar com alguns consumidores e saber se eles fazem ideia de como é produzida a carne de frango. Vem comigo. Mayara, eu tava vendo aqui, você tava pedindo sassami aqui, né? Por que você tava comprando carne de frango? O que ela te atrai? Pra mim é mais fácil, fazendo dia a dia, assim. A gente gosta bastante, eu e meu noivo, de comer. E pra gente é mais prático. Alessandro, você é um consumidor final que veio aqui comprar uma carninha de frango. Só que você se diferencia de todos os que eu abordei até agora, porque você já conhece um pouco da produção de frango. Eu tive a oportunidade de prestar o serviço para uma empresa, uma incubadora, e eu vi ali de perto a grande quantidade de pintinhos que saem nessa empresa que eu fui prestar serviço. Você faz ideia por que o frango é tão grande, tão pesado hoje? Eu acho que acho que a tecnologia, que melhorou a forma de manejo. As rações também são, acho que um diferencial, Você sabia que o Brasil é o maior exportador do mundo de carne de frango? Não sabia. E você sabe em quantos dias um frango está pronto para ser abatido para vir aqui para o nosso açougue? Sei que é muito novo, né? Olha, a parte de frango sai bem aqui com a gente. A parte que a gente mais vende aqui é o filezinho fatiado, certo? E o estrogonofe sai bem aqui também, E tem os nossos empanados também, que sai de frango, sai bem também. Sassami faz sucesso na sua casa, Gisele? Sim. Aliás, frango de todo jeito. Por que a turma gosta do franguinho? Saudável, né? É muito bom. Ele é cheio de vitaminas mesmo. Ele é rico no colesterol bom, inclusive. Você sabia que o setor emprega mais de 4 milhões de pessoas? Também não sabia. E você faz ideia de por que o nosso franguinho que está aqui no açougue, ele é tão macio, tão forte, tão gostoso? Não. Você gostaria de conhecer como funciona uma granja? Com certeza. Vamos comigo lá para São José do Rio Pardo? Vamos. Então, de onde é que vem aquele franguinho que a gente compra ali no açougue limpinho, cortadinho? A gente vem em São José do Rio Pardo, em uma granja. Eu tô com a Patrícia Marquiselli, ela é zootecnista, gestora técnica e nutricionista de aves da Grosseries Multimix. Ela vai contar um pouco pra gente como é que funciona o dia a dia desses bichinhos aqui na granja. Oi, Patrícia. Bom dia. Patrícia, eu tenho uma curiosidade principal, que eu acho que é a curiosidade de muita gente. Antigamente, assim, meu avô, minha avó, eles comiam aquele franguinho pequenininho, aí hoje em dia a gente vai ver aquele frango bombadão, sarado, de academia. Por que essa diferença desse tamanho dos animais? Essa é a grande dúvida de todo mundo, Porque na década de 50, os frangos, eles demoravam 70 dias para serem abatidos, eles pesavam 1,5 kg mais ou menos e tinham que comer 3 kg de ração. E isso teve uma evolução genética muito grande e atualmente os frangos eles levam aproximadamente 40 dias para serem abatidos. Eles comem 1,5 kg de ração para ganhar 3 kg. Então essa questão se inverteu muito. Então tem vários aspectos que são relacionados com esse ganho de peso e esse crescimento acelerado. Mas um confundimento muito grande que tem é que o consumidor às vezes ele compara o frango convencional de granja com o frango caipira. O frango caipira ele existe, ainda existe a criação do frango caipira e não é aquela criação do frango caipira do fundo de quintal da nossa avó. Existe uma produção comercial profissional do frango, mas é uma ave de crescimento mais lento. É por isso que ele demora mais tempo para alcançar o peso é menor. Então é uma questão genética, de diferença de linhagem. Então assim, se a gente pensar, tem várias razões para a gente ter conseguido esse benefício desse ganho do peso dos frangos hoje. Por exemplo, eu vou falar de 5 pontos, O primeiro ponto é a genética, que eu já citei aqui. Então, se a gente pensar o frango, ele tem um ciclo de vida muito curto quando você compara ele com o bovino ou com o suíno. Em 1 ano, você tem a pintainha que vira a galinha, que bota o ovo, que vira o pintinho, que gera o frango. Então, essas casas genéticas, elas têm a possibilidade de fazer essa seleção desses indivíduos que vai por peso num espaço muito curto de tempo. Por isso que a ave, o frango, ele evolui muito mais rápido do que as outras carnes, que os consumidores eles estão acostumados a consumir.
Só sobre essa questão da genética, Patrícia, é mais ou menos a mesma coisa assim, né? Eu tenho 2 filhos, aí a gente tem aquela pessoa que come e não engorda, mas fica forte. Tem aquele que come pouco já engorda. Eu pego aquele que come menos e que fica mais fortinho, né? E aí eu caso com um filho seu que tem a mesma genética. E a consequência ali, o filho deles já vai ser aquele filho que não vai ser mais tão gordinho, que vai ter a massa muscular. A mesma coisa com os frangos, né? Você vai pegando o bom daqui, o bom dali, faz a avó, faz a mãe, nasce o franguinho. E eles têm essa propensão a ganhar mais carne magra, que a gente fala, porque não é gordura, ele é maior, mas não é gordura, né? Ele é mais músculo, e isso aí foi sendo feito com o passar dos anos. Então, isso aí, quando a gente fala de evolução genética, é isso, não é? Exato. Fui no laboratório e peguei. Não, exatamente isso. Então, como o frango ele tem esse ciclo de vida mais curto, as casas genéticas elas conseguem fazer esse melhoramento muito mais rápido. Esse é um dos pontos. O segundo ponto tem a questão sanitária, né? A questão de sanidade, que é a saúde das aves. A gente tem uma preocupação muito grande com a biossegurança. Por exemplo, nós estamos aqui num aviário. Eles recebem ração toda semana, o caminhão para entrar aqui, para deixar essa ração, ele precisa passar por uma desinfecção ali no arco de desinfecção. A gente, na hora que for entrar na granja, a gente vai precisar usar botinha para evitar que leve qualquer contaminação para essas aves. A gente precisou fazer um vazio sanitário para poder estar aqui, a gente não podia ter contato com nenhuma ave antes de poder entrar dentro das granjas. Então tem todo esse aspecto sanitário também para a gente deixar as aves realmente saudáveis. O terceiro ponto é o manejo. Diariamente, seja segunda a segunda, feriado, final de semana, sempre tem alguém dentro desses aviários, pelo menos uma pessoa, geralmente de 1 a 3 pessoas, cuidando dessas aves. Então tem todo um cuidado. A gente está aqui numa área que são aviários climatizados, automatizados, mas nada substitui o olhar do granjeiro para que ele possa observar essas aves, o comportamento dessas aves, para ver se as aves realmente estão num ambiente de bem-estar. A questão de oferecer uma água limpa, uma água fresca, uma cama adequada. A cama tem que estar seca, porque a gente precisa evitar que aconteça a proliferação de alguma doença por conta da cama. A gente não pode esquecer que o frango ele vive durante a vida toda dele em cima dessa cama e é onde ele excreta. Então, assim, essa cama ela tem que estar seca e limpa. Tem a questão dos pés, que tem muito valor, é um corte que tem muito valor para ser exportado. Não é uma cultura do Brasil. Aqui a gente prefere o peito, a coxa, sobrecoxa, mas só como um exemplo. Hoje 1 quilo de peito ele custa aproximadamente, vamos colocar, uns R$10. Se a gente pensar nos pés, quando as empresas exportam, elas conseguem agregar um valor aí de mais de 70% do valor relacionado ao peito. E a questão cultural, a maioria desses cortes eles são exportados para a China, e a China consome pé como aperitivo, tipo a gente come pipoca aqui no Brasil. Então, assim, a gente dá muito valor para isso. E a cama, ela tem uma participação muito grande em relação à qualidade desses pés. Eu queria comentar uma coisa. Hoje em dia, as pessoas são muito preocupadas com a forma como os animais são cuidados, né? A gente vê alguns materiais, não, mas eles são criados assim, assado. A gente está vendo aqui, isso aqui é quase um spa, né? Porque eles estão ali num ambiente com a temperatura controlada. A ração deles não é que nem aquela que jogava o milho, aquele milho moído assim no quintal, mas aqueles restinhos do almoço, do arroz, aquela folhinha, não, ela é totalmente... Aliás, você é nutricionista de aves, né? Ela é totalmente balanceada, você calcula o quanto vai entrar de cada nutriente, coloca alguns aditivos para melhorar a saúde intestinal, que nem a gente toma os prebióticos também, né? Os animais, aliás, acho que nessa parte são muito mais bem assistidos do que muita gente da raça humana, né? A nutrição está muito evoluída. Você tocou num ponto que é a questão da instalação, que é o próximo ponto que eu ia falar, que é a questão da ambiência. A gente olha para essas estruturas, a tecnologia é muito alta, né, que é empregada, né, nesse tipo de produção. Então, as aves hoje elas não passam nem frio e nem calor. Então, quando eles estão pequenininhos, eles precisam ser aquecidos, e quando eles estão mais velhos, próximos aí do abate, eles precisam estar num ambiente refrigerado. Então, toda essa tecnologia de ambiência é empregada nesses galpões e é também o que faz com que essa ave ganhe mais peso. Porque imagina, ela não precisa ficar direcionando a energia que vem, os nutrientes que vêm dessa ração para manter a temperatura do corpo. Ela está ali em bem-estar, ela está num ambiente climatizado, então ela direciona todos esses nutrientes para ganho de peso. Então essa é uma outra explicação.
Hoje, nós nutricionistas, a gente já não formula mais uma ração pensando só no ganho de peso dessas aves, em levar para o consumidor uma carne de qualidade, com uma relação custo-benefício excelente. Não é só isso. Além do básico, que é fazer uma formulação com ingredientes de alta qualidade, a gente hoje formula com o conceito de imunonutrição. O que seria isso? Através da formulação, a gente entregar nutrientes para essa ave que vai fortalecer o sistema imune dela, que seriam as vitaminas, os minerais, os aminoácidos, probióticos, prebióticos, óleos essenciais, ácidos orgânicos. Imagina, nem a gente consome probiótico e óleo essencial todo dia, que é o que você comentou. E isso está sendo muito comum na nutrição dessas aves hoje em dia. Porque o que a gente busca? A gente busca esse conceito de qualidade intestinal. O intestino, ele não vai servir só para absorver os nutrientes dessa ração. Ele também fortalece o sistema imune. 70% das células do sistema imune estão no intestino dessas aves. Então, o nosso objetivo principal é de evitar com que essas aves adoeçam em qualquer fase da vida delas. E esse diferencial, ele também existe, assim, uma maneira como o animal é tratado desde bebezinho, quando ele chega, e conforme ele vai crescendo, a nutrição também é específica para cada fase. Sim, não só a nutrição, mas vamos falar um pouco da nutrição, né? Desde que o pintinho chega na granja, ele tem uma formulação adequada para aquela fase, e geralmente a gente trabalha com 4 ou 5 fases de rações atendendo às exigências. Geralmente você tem uma exigência maior em proteína nas fases iniciais e menor nas fases finais. Em energia, essa exigência ela inverte. Agora, pensando, é tudo diferente, né? O manejo é diferente, você tem um manejo específico para determinada fase da vida da ave, a própria questão da saúde das aves. Se a gente pensar, o pintinho que chega aqui, ele já recebe a vacina lá no incubatório, dentro do ovo. Ou seja, antes do pintinho nascer, ele já é vacinado e chega protegido aqui nas granjas. Então, Patrícia, a gente está falando aqui da ração apropriada em cada fase. A gente vê, às vezes, em algumas bandejinhas de supermercado, esse frango não contém hormônio. Em que fase da ração, de produção do animal, que vai o hormônio na ração? Não, na verdade, não utilizamos, né, hormônio na ração dessas aves. Acho que isso foi o que criou um grande confundimento na cabeça dos consumidores, porque foi uma comunicação vinda da própria indústria. Isso foi muito ruim para nós, porque ficava parecendo que só aqueles frangos não tinham hormônio. Mas nenhum frango consumido no mundo vai ter hormônio, né? Até para desmistificar essa questão, os consumidores pensam que a gente adiciona isso na ração. E esse tipo de aditivo, o hormônio no caso, para ele fazer efeito, ele precisa ser injetado. Então, se eu colocar na ração, essas aves, assim, não colocaríamos jamais, né? Isso é proibido pelo Ministério da Agricultura. Importante falar que todos os abates, eles são fiscalizados pelo MAPA, desde a primeira ave até a última, que é abatida. Então, enfim, esse hormônio, se for colocado na ração, ele vai ser excretado na urina, nas fezes, na excreta das aves, e não vai servir para nada. Para ele fazer efeito, como que acontece, né, que as pessoas utilizam isso para ganho de massa muscular, ele precisaria ser injetado. Aí você imagina, as granjas, elas têm aproximadamente 50 mil aves dentro de um galpão como esse. Como é que o granjeiro ia pegar e injetar esse hormônio ave por ave? Então, assim, não existe. E além disso, a gente jamais ia conseguir entregar uma carne para o consumidor num custo que a gente entrega, tendo esse investimento de hormônio. Então, assim, nenhum frango do mundo existe a aplicação de hormônio. Então, Patrícia, a gente vê que não é mágica, não tem nenhum truque, é pura ciência com o trabalho de muitos profissionais envolvidos, inclusive porque você e a sua família consomem isso aqui que é produzido e você garante que a gente pode consumir tranquilo. Com certeza. Na verdade, o consumidor, quando ele pega um prato e ele está comendo um corte de frango ali, ele não imagina o tanto de trabalho, de cuidado que uma cadeia inteira é envolvida para conseguir levar uma carne de qualidade para esses consumidores. Pessoal, não é nada simples, não é um peitinho de frango ali no açougue, não é. É muita ciência, é muito trabalho e muito cuidado em cima disso.